Não me lembro de ter ido ao hospital. Não me lembro de ter ficado no hotel. Nada. Só me lembro de estar deitada. Os meus pés estavam para cima e eu estava olhando pela janela. Eu estava em um túnel e havia uma luz nele. Era quase branco, brilhante, porque Jesus estava nele comigo. Era um túnel transparente e eu ficava olhando para fora. Eu vi que havia todas as cores voando. Eu estava tentando descobrir. O que é isso? Que passeio é esse? Não poderia ser um passeio. Eu não faço passeios porque eu sou medrosa. Mas depois eu descobri o que era, porque eu cheguei do outro lado e tive muito tempo para pensar sobre isso. Eram galáxias e universos que nós estávamos atravessando a caminho do que eu chamo de Pátio de Jesus. Aterrissei e o lugar era todo branco. Não havia ninguém lá. Eu estava olhando, girando e procurando por algo. E então eu me virei e de repente eu vi Jesus. Bam! Ele me atingiu tão forte com o seu amor que simplesmente me derrubou. Eu soube imediatamente quem era. Não havia dúvida que era. Era Jesus. Eu caí de joelhos porque o amor que vinha dele era tão imenso que eu não podia nem ficar em pé. Lembro-me que antes de morrer, de que há muito tempo me disseram que nenhum homem poderia ficar diante de Jesus ou de Deus. Eu pensava, será por quê? Ele iria bater em você ou algo assim? Eu nunca entendi por que eles falavam isso. Agora eu sei. O amor de Deus é tão poderoso que eu não posso nem descrevê-lo. Esse amor é tão intenso que eu não me aguentei e ele simplesmente me derrubou. De qualquer forma, eu estava de joelhos e olhei para ele como se estivesse envergonhada com as mãos no rosto e olhando para ele. Eu não queria olhar diretamente para ele porque ele estava olhando para mim com muito amor. Eu não me sentia digna para isso. Eu não sei por que eu me sentia assim. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu amo os animais, eu gosto das pessoas. Eu sempre tento fazer o meu melhor. Mas ainda assim, eu não queria que ele olhasse para mim como se estivesse cheio de amor por mim. Então, eu continuei enterrando a minha cabeça no chão. Eu não conseguia descer o suficiente e ele ainda estava olhando para mim como se me amasse muito. Eu sei exatamente como são seus pés, porque eu estava a seus pés, pelo que me pareceu uma eternidade. Embora me disseram que eu estive morta por cerca de 15 minutos, pareceu que eu vivi uma vida inteira lá. Eu fugi dele como se estivesse de joelho por pelo menos uma vida inteira, porque eu simplesmente não conseguia enfrentá-lo. O tempo todo ele ficava olhando para mim como se eu fosse a menina dos seus olhos. É absolutamente incrível o amor que ele tem por todos nós e por aqueles que acreditam nele. Eu não sei sobre os outros. Eu só me conheço porque essa foi a minha experiência. De qualquer forma, ele deve ter se sentado, porque ele não estava dizendo levante-se, outras pessoas estão morrendo, mulheres estão tendo bebês, pessoas estão rezando, eu tenho que ir. Não havia nada disso. Ele apenas se sentou e me deixou passar por meus sentimentos, porque eles já o conhecia. Não estou tentando dizer o que Jesus sabia ou não, mas a minha impressão é que ele sabia que eu tinha que passar por aquilo. Eu acho que eu estava me arrependendo. Eu não sabia, mas o que quer que fosse, eu estava de joelhos. Finalmente, ele ficou confortável. Ele apenas se sentou e me deixou passar por aquele momento pacificamente. Ele estava realmente relaxado e estava sentado lá, e não se afastou de mim. Finalmente, depois de sabe-se quanto tempo, me levantei e pude realmente observá-lo. Lembro-me de pensar, uau! Eu estava pensando como os pés deles eram gigantes, mas quando finalmente me levantei, pude vê-lo inteiro e pensei, uau! Eu fiquei tão impressionada como ele era alto. Ele era como um gigante, no entanto, eu podia ver o seu rosto. Eu pensei, uau!
Eu nunca percebi o quão alto você era. Jesus era magro. Ele não era gordo, mas também não era magro. Ele era perfeito. Ele tinha o seu manto branco e também tinha um cajado. O seu cajado também era alto e tinha um berço em cima. Acima do berço havia uma esfera com cerca de 10 centímetros de diâmetro. A esfera estava pairando em cima do berço cerca de 2 ou 3 polegadas e estava girando. Lembro-me de pensar, o que é isso? Deixe-me ficar com isso. Jesus me disse o que era, mas eu não me lembro. Ele me contou muitas coisas. Eu olhei para o pessoal. De repente, eu senti que era melhor explicar para Jesus que talvez eu estivesse no lugar errado, porque eu sabia que eu estava no céu, mas eu não sabia que eu estava morta. Eu disse, Jesus, eu não vou mais à igreja porque parece que toda vez que eu vou na igreja, sempre tem uma pessoa preconceituosa que quer se sentar do meu lado. É como se eles me encontrassem propositalmente para sentar do meu lado, mas não quisessem me cumprimentar. Isso me desanima totalmente, sabe? Eu estava dizendo para Jesus, então, eu não vou mais à igreja, eu sinto que eu não deveria ir porque eu falo com você o tempo todo. E ele respondeu, não exatamente dessa maneira porque ele tem a sua própria maneira de falar. Mas ele me disse, eu sei, estou perdendo muito dos meus cordeiros. Ele nos chama de cordeiros. Somos seus cordeiros. Ele disse, estou perdendo muito dos meus cordeiros para a igreja por essa mesma razão. Porque as pessoas vão à igreja tentando me louvar e adorar, mas estão sendo julgadas por outros que estão lá. Então, eu não tenho problemas de você ir ou não. Depois que ele disse isso, eu devo ter feito uma série de perguntas para ele, porque ele continuou falando. E ele falou das 3 coisas mais importantes. Pode ter sido mais de 3 coisas, mas isso é o que eu me lembro especificamente. Ele disse, número 1. O companheirismo é muito importante. Ele entende os seus cordeiros que não vão à igreja, mas ele disse, sempre permaneça em comunhão uns com os outros. Número 2. O perdão. O perdão é absolutamente enorme e o perdão não tem nada a ver com a salvação da outra pessoa, tem a ver com a sua própria salvação, porque lá no céu ele já tem um novo mundo criado para nós. E ele não quer que as pessoas que estão na nova criação ou no novo lugar tenham o coração em trevas. Ele não quer que eles se afetem negativamente pelos outros. Se a pessoa não quer perdoar alguém, ela pode se esquecer de ir lá. Eu não estou dizendo que as pessoas vão para o inferno se não conseguirem perdoar, mas elas não estarão no novo lugar porque ele não quer gatinhos azedos lá em cima. A lição é que se alguém te feriu ou qualquer caso que seja, siga em frente, perdoe-os e siga em frente, porque você quer ir para o novo lugar. A terceira coisa foi, ai daqueles que machucam as crianças. E ele disse isso, ai ai, foi o que ele disse. Porque aqueles que machucam as crianças, eu não estou falando dos pais castigando os filhos. Eu estou falando das pessoas que exploram e bagunçam com a mente das crianças. Porque os pequeninos não têm proteção. Quando ele disse isso, eu tive a impressão de que não importa o quanto você se arrependa, não vai importar. Ele não disse isso, mas foi assim que eu senti. Eu tenho a sensação de que os exploradores vão para o inferno, porque este comportamento é totalmente inaceitável. As crianças não têm defesa nenhuma. Lembro-me de ter ficado muito surpresa com isso, tipo, oh meu Deus! Porque a única coisa que foi interessante para mim durante o tempo em que eu estava ouvindo... Veja bem, esse amor ainda está me atingindo sem parar. Esse amor nunca parou, e eu ainda estou pensando comigo mesma. Como ele pode mandar alguém para o inferno? Era apenas amor que estava saindo dele. Ninguém simplesmente pode imaginar ele mandando alguém para o inferno. Mas aparentemente ele tem que mandar. Porém, ele não mostrou esse lado dele para mim, porque aparentemente eu não preciso disso.
Nós conversamos por muito tempo. Eu devo ter perguntado a ele coisas sobre os animais, porque eu amo os animais. Eu não me lembro do que ele disse, mas depois da minha experiência com ele, agora eu tenho paz em relação aos animais. Eu não sei se eles estarão com ele ou não depois que deixarem a terra, mas eu tenho certeza de que vão para um lugar maravilhoso, pois tenho paz quanto a isso. Eu dizia, Pai Celestial. Eu percebi a ligação que eu tenho com ele. É uma ligação de pai e filha. Eu não posso dizer filha porque eu não sei o que eu era. Lá, eu não era nem mulher nem homem. Eu era apenas um ser supremo, absoluto, com um grande S no meu peito. Era como se eu me sentisse incrivelmente poderosa em sua presença. Ele não impôs limites na minha boca. Ele não disse, você está falando demais, cale-se. Ou isso não faz sentido. Você é estúpida. Nada disso. Ele apenas ficava muito feliz e satisfeito comigo. Acho que meus pés não estavam tocando o chão. Depois que finalmente eu estava confortável o suficiente, percebi que me lembrava dele. Você sabe, é como, este é o papai. Isto é, este é o pai. Eu já estive com ele antes porque estávamos conversando e ele estava olhando para mim como se me entendesse, como se não pudesse tirar os olhos de mim. Lembro-me que foi a mesma coisa como uma vez a minha gata desapareceu. Eu fui bater de porta em porta e eu perguntava, você viu minha gata? Eu estava com uma dor no estômago porque eu perdi a minha gata e eu pensei que nunca mais a veria novamente. Ela estava trancada na garagem do vizinho e após o terceiro dia voltou para casa. Quando ela voltou, eu tranquei ela dentro de casa e não queria mais deixá-la sair. Eu não conseguia tirar os meus olhos dela. Foi a mesma coisa com Jesus. Foi como se ele tivesse me perdido, eu sei que é meio estranho dizer isso, porque como é que Jesus pode perder alguém? Não sei, mas foi assim. Era como se ele me recuperasse e não quisesse mais me deixar ir. Eu fiquei de pé, novamente, e eu só queria falar com ele e não conseguia parar de falar. E ele ficava rindo. Ele estava muito tranquilo, relaxado e rindo de mim. Eu fiz cócegas nele. Acho que eu falava muito. Conversamos por muito tempo. Jesus me disse que a bondade era muito importante. Trate-se com gentileza. Estamos todos conectados a Ele e Ele quer que nos tratemos uns aos outros com realeza. Isso o deixa muito feliz. Ele chora muito por nós pela forma como nós tratamos uns aos outros e como nós nos tratamos. Muitos de nós vamos trabalhar, oferecemos tudo aos nossos clientes ou pacientes, damos a eles toda a alegria e amor, e no final do dia voltamos para casa, tiramos a maquiagem, escovamos os dentes ou o que for, mas quando nos olhamos no espelho, estamos descobrindo coisas ruins sobre nós mesmos que nós não gostamos. Então nós nos criticamos. Isso faz o coração de Jesus chorar mais do que nunca, porque ele nos vê como absolutamente perfeitos. Perfeição absoluta. Por exemplo, eu tinha dreads muito compridos e tive que cortá-los porque o meu cabelo estava caindo depois de morrer. Eu não gosto de cabelos curtos, mas eu não posso dizer isso porque eu sei que o Pai Celestial os considera lindos. Então eu tenho que dizer, meu lindo cabelo, porque eu não quero fazê-lo chorar novamente. Ele quer que nós nos elogiemos sinceramente. Quando eu estava no hospital, eu cobria médicos e enfermeiros de elogios, porque Jesus ainda estava comigo. Eu o sentia tanto que eu não poderia deixar de dizer algo bom sobre quem quer que fosse. Se um médico entrasse, eu dizia, olha esse casaco mais fofo que você tem. E esses brincos tão bonitos. Essa gravata é muito bonita. Rapaz, que barba bonita você tem. As pessoas simplesmente se iluminavam. Alguns deles até choravam. Eu lembro-me de testemunhar isso, e isso quase me fazia chorar. Nós estamos todos tão famintos por alguém que nos diga algo de bom sobre nós mesmos. É por isso que o Pai Celestial está sempre triste, porque realmente nós somos muito lindos.
Somos tão poderosos e magníficos e não vemos isso em nós mesmos. Quando vemos isso em outras pessoas, não dizemos. Me dói até falar sobre isso, porque eu vi com os meus próprios olhos como as pessoas simplesmente se agarravam a mim depois das coisas que eu dizia para elas. Oh, olha essa camisa que você está vestindo. Fica muito bonita em você com seu cabelo. Isso os fazia sentir bem. Isso é como está dizendo a Deus. Obrigada por nos criar. Lembre-se, Ele trabalhou e trabalhou para nos tornar perfeitos. Isso realmente mexeu comigo. Agora eu estou tão conectada com o Pai Celestial que posso me lembrar muito mais da minha experiência. Lembro-me de estar lá conversando com Ele e de repente parei e disse: Uau, não estamos falando inglês. Não estamos falando em inglês. Eu não tenho ideia do que era. Muitas pessoas me perguntam: poderia ter sido hebraico antigo? Eu não tenho ideia porque eu não falo hebraico antigo. Mas então alguém me disse: talvez foi aramaico. Eu tenho a sensação de que foi, porque por alguma razão o antigo hebraico não me agradou. Seja qual for o caso, eu era fluente. Na época, eu sabia exatamente o que era e sabia cada palavra que ele estava dizendo, porque eu conseguia responder diretamente a ele. Conversamos muito. Não importava o que eu perguntasse para ele. Ele respondia pacientemente até que eu entendesse completamente. Nunca me deu pressa nem nada assim. Ele sempre me respondia de uma maneira que eu conseguia entender. Uma das coisas que me incomodava era o crucifixo com Jesus morto. Mas no céu ele está definitivamente em um trono. Lá tem um trono dele e tem um pequeno trono de bebê ao lado dele para nós. Mas quem se importa com o trono? Eu queria era sentar no colo dele. Oh meu Deus! O colo dele porque ele era gigante. Eu não sei o quão grande ele era, mas eu sei que quando eu sentei no colo dele, foi perfeito. Era tão aconchegante. Eu não precisei fazer nenhum ajuste porque quando eu sentei, automaticamente eu fiquei confortável. É por isso que eu queria estar no colo dele o tempo todo. Era como sentar em uma nuvem. A respiração dele era muito doce. Eu estava falando com ele no colo dele e ele não tinha nenhum problema com isso. Ele gostava. O nosso conforto nele, o nosso prazer nele. Ele ama isso. A Peggy me disse que na gravação, quando eu falei pela primeira vez que tinha conhecido Jesus, eu disse a ela que ele me perguntou o que eu queria levar comigo para a minha experiência terrena. Eu não me lembro, mas a única coisa que eu tenho conseguido fazer é ouvir a Deus agora falando comigo sem questionar se Ele está falando comigo. Eu acredito que talvez eu tivesse dito a Ele: eu quero saber que é você quando você estiver falando comigo. Tipo, eu vou ouvir o seu chamado. Eu saberei que é você e entenderei o que você está querendo de mim. E eu posso fazer isso agora sem sombra de dúvida. Se houver algo que eu queira fazer, direi: Pai Celestial, porque Ele quer que nós vamos a Ele primeiro. Peggy me disse que quando eu contei a história, eu falei para ela que Jesus era negro. E depois eu falei que ele era branco. E ela estava pedindo para eu esclarecer afinal qual era a cor de Jesus. Eu disse a ela: ele vem até você com o que te deixa mais confortável. Ele poderia ter vindo para mim em azul, verde, roxo. Eu não me importaria porque o amor é tudo o que importa para mim. Em minha mente, ele veio a mim na cor do amor. Certo momento, devo ter perguntado a ele sobre Satanás e o seu domínio sobre este mundo. Ele me mostrou o seu olho esquerdo. A íris do seu olho parecia um mundo azul, mas não era a terra. Quando o Pai Celestial estava me dizendo: ouça, não se preocupe com ele. Ele não pode te machucar. Satanás tem medo da nossa conexão e da nossa lembrança com o Pai Celestial. É por isso que o que quer que Satanás faça, ele é capaz de bloquear a nossa memória e protegê-la de nós.
Quando eu estava do céu, eu não conseguiria diferenciar Pai, o Espírito Santo e o Filho. Jesus era isso. Não havia ninguém a quem ele precisava ir como se fosse o seu pai. Ele era isso, pelo menos comigo. Ele não falou: eu tenho que discutir isso com o papai. Então, acho que essa é a Trindade. Eu não sei como explicar. Eu não me importo em explicar. Eu estou apenas dizendo o que eu estava experimentando. Satanás não quer que nós nos lembremos de Deus. E nós simplesmente não sabemos disso. Caímos nessa mentira de que Satanás é mais poderoso do que nós. Nós que somos de Cristo, ele não. Jesus não está na cruz. Ele está no seu trono. Eu devo ter perguntado algo sobre o oceano, porque eu sou realmente apaixonada pelo oceano. E sobre os plásticos nele. O Pai Celestial. Eu não sei se ele disse, mas a impressão que eu tive foi: cansei da terra. Eu não vou consertar. Eu já tenho um mundo novo e eu estou vindo buscar os meus cordeiros. Somos nós. Ele não vai consertar, porque este mundo é muito escuro. Quando eu estava no céu com o Pai Celestial, ele não conseguia olhar diretamente para a terra, porque aqui é muito escuro. É muito pesado. Ele é muita luz e amor. E quando eu voltei à terra, agora eu vejo porque o Pai Celestial é assim, porque é difícil até olhar para as coisas. Lembro-me de pensar: por que ele está me mostrando isso? Mas eu não lembro o porquê e a minha interpretação pode estar totalmente errada. Eu não faço ideia, mas eu vou te contar a si mesmo. Eu acho que ele estava me mostrando para me dizer que esteve aqui e depois foi embora. Depois que ele saiu da caverna e se levantou novamente, os discípulos queriam que ele ficasse aqui. Ou queria ir com ele. O Pai Celestial disse: não. Mas eu vou deixar o Espírito Santo habitar dentro de você. Ele me mostrou o mundo que agora habitamos dentro dele. O nosso mundo estava nele, para que nunca mais Satanás pudesse fazer o que ele fez conosco. Sabemos que o bem e o mal pode habitar dentro de nós, porque nossas ações mostram isso e provam isso. Mas o bem e o mal não podem habitar dentro de Jesus, somente o bem. Então, ele me mostrou o mundo azul dentro dos seus olhos, e eu entendi que nós habitávamos nele, para que o mal nunca mais pudesse habitar em nós e mudar o que Deus nos criou para ser. Ele nos criou para sermos frutíferos, alegres, amorosos e felizes. Quando eu estava no céu, percebi que não sabemos o que é estar vivo até o dia que morremos, ou até o dia que viveremos para ir para o céu. Na terra, este corpo estava doente há tanto tempo, os meus pulmões sempre doíam. No entanto, somos todos poderosos e lembro-me de pensar: oh, meu corpo está doendo. E eu podia respirar e me sentir revigorada. Não havia nada que eu não pudesse fazer. Se eu quisesse voar, não precisava de asas. Se Satanás estivesse na minha frente, tudo o que eu tinha que fazer era olhar para ele e ele desapareceria. É assim que nós somos poderosos. Aqui, nós nem sabemos o que é o amor. Nós achamos que sim, mas nós só saberemos o que é o amor quando tivermos o Pai Celestial olhando para nós com aqueles olhos dele e aquele amor dele. É tão poderoso que te derruba. Agora eu sei quando as pessoas dizem: eu fui nocauteado. Ele me nocauteou com amor. Sim, o amor te derruba. Eu devo ter adormecido ou qualquer coisa assim. Eu devo ter calado a boca, porque ele se levantou e entrou em um batente de porta, ou em um portal, porque não havia casa presa ao batente da porta. Os seus pés estavam no meio do caminho, no limiar. Ele preencheu a porta inteira. Quando ele se levantou, o batente da porta desapareceu. Ele deve ter aberto a porta para o outro lado, para que eu pudesse ver onde ele queria me levar. Eu ouvi tanta alegria. Era como um piquenique sem formigas, sem casais brigando, sem cocô de cachorro, nada disso. Havia apenas harmonia e amor absoluto. É para lá que ele queria me levar,
Agora eu sei porque ele abriu a porta. Era para que eu pudesse ouvir, porque ele já sabia que eu pediria para voltar. Então, eu acho que ele queria dizer, olha. No entanto, foi inteiramente a minha escolha, porque se dependesse dele, eu não estaria aqui, eu ainda estaria lá. E ele não queria que eu voltasse. Ele olhou para mim e perguntou, o que você gostaria de fazer? E eu sabia. Eu posso sentir isso. Eu entrei em pânico absoluto pela primeira vez. Eu tive ansiedade e eu pensei, uau, eu posso sentir o quão profundamente ele gostaria que eu ficasse aqui. Ele não queria me deixar voltar. Eu podia sentir e eu disse, pai, eu tenho que voltar. A minha melhor amiga não sabe dirigir e eu tenho os meus gatos. Eu entrei em pânico. O que eu estava pensando? Isso aqui é uma bagunça. Depois de implorar a ele para me deixar voltar, ele finalmente disse, ok. Lembro-me de estar de volta ao seu colo como um pai amoroso. Ele começou a me contar sobre isso e aquilo e o que eu deveria me preocupar. Ele me disse, não vá muito longe para onde você não possa me ouvir te chamar. Foi quando eu percebi que eu atravessei, porque todo esse tempo que eu estive com ele, eu não sabia que eu estava morta. Depois eu percebi que eu estava viva. Oh meu Deus! Eu entrei em pânico. Agora eu vejo a escuridão. Eu vejo todos esses programas de televisões com casais brigando. Se eles estão apaixonados, alguma fonte externa vem e provoca um estrago. Fica todo mundo tentando ir trabalhar para ter coisas boas, mas nunca é bom o suficiente. Sempre tem algo nos segurando. É tão escuro aqui, não é assim no céu. No céu, não importa o que você quer ser, desde que seja com amor, você pode fazer. Se você quer ser, digamos, se você é um homem e gostaria de cozinhar, você não vai ouvir isso é trabalho de mulher. O pai te dirá, ok, vamos cozinhar. Eu gosto de construir. E ele não me disse, não, isso é para homens, vamos fazer outra coisa. Pelo contrário, ele te edifica. Todos nós somos criados à sua imagem e estamos todos em sua casa. Satanás não quer que nós saibamos disso, porque quando eu voltei para o céu, como eu disse, eu sabia exatamente que aquele era Jesus. Não importa o nome que você escolha para ele, isso não faz diferença. O meu nome para ele é Jesus, o Cristo. E eu sabia exatamente, ninguém precisava me dizer, este é Jesus. Eu sabia exatamente quem era, e então eu me lembrei e caí de joelhos. Eu me lembro de quando eu sentei no colo dele pela primeira vez, ele me disse, sabe Satanás? É complicado. Ele é blá blá blá. Sim, pai, eu entendi, eu estou bem, eu entendo. Mas assim que eu voltei para a terra, eu esqueci de tudo. Então eu tive que voltar e encarar Jesus, o Pai Celestial, envergonhada, e foi isso que aconteceu. Eu fiquei de joelhos porque eu fiquei com vergonha de ter esquecido e ter caído na armadilha. Então, eu estava no colo dele me preparando para voltar. Ele estava me falando que Satanás não pode nos machucar e tudo mais. Ele estava me falando dos meus direitos. E eu estava conseguindo entender. E eu disse sim. Mas eu parecia uma criancinha querendo correr e sair fora dali. Eu não me lembro de ter voltado por um tubo ou um buraco de minhoca, mas eu me lembro de rolar para fora do colo dele. E então eu voltei aqui. De repente, eu me senti pesada, como se um peso bem pesado estivesse sobre mim. Então, eu me senti como se eu estivesse olhando ao meu redor com medo, procurando por Satanás. Tudo o que Deus tinha acabado de me dizer ficou lá do outro lado da porta. Mas o bom é que eu ainda me lembro como é estar do outro lado. Satanás tem medo da nossa conexão, porque ele sabe que quando estamos diante do Pai Celestial, como eu fiz, ele não tem a menor chance conosco, nenhuma chance. Então, ele quer bloquear essa conexão, e ele faz um bom trabalho nos distraindo constantemente. Os homens passam mais tempo em jogos de futebol do que pensando no Pai, e depois querem reclamar. Todos nós queremos reclamar do que nós não temos, mas isso é por causa do nosso próprio comportamento. Deus nos deu tudo para vivermos uma vida próspera, e nós não queremos celebrar o bem. Todos nós só queremos pensar no negativo. A TV está cheia de assassinos
Quem quer ver isso? Eu senti que Jesus está vindo para os seus cordeiros, mas eu não sei quando ele virá. Eu sei que ele quer que eu fique perto dele para que eu possa ouvi-lo quando ele me chamar. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora.